Shalom, irmãos! O arrebatamento da igreja pode acontecer até essa Páscoa de 2019. Isso aqui não é uma brincadeira, não é uma marcação de data, mas sim uma possibilidade real. Antes de eu explicar o porquê que o arrebatamento pode acontecer, quero pedir aos irmãos muito, mas muito cuidado. Existem pessoas no YouTube que são contra o arrebatamento. Pessoas que creem que ou acontecerá depois da pior tribulação que essa terra já viu, ou até que o arrebatamento em si é ruim, pois dizem que Deus eliminará aqueles que arrebatar. Um absurdo. Infelizmente, essas pessoas têm a maioria de inscritos em seus canais, como por exemplo esse tio Lu, com 1,8 milhões, e o Roman Maraskin, com mais de 400 mil. Estas pessoas possuem muito conhecimento das Escrituras e conseguem ser bem persuasivas, porém, de nada adianta ter todo o conhecimento do mundo se este não for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei, nada sou. Antes de buscar o conhecimento de Deus, temos que buscar o Deus do conhecimento, porque o amor por Ele é o que nos guia ao verdadeiro entendimento da palavra. Não há ninguém melhor do que o próprio autor para explicar sua obra, e é por isso que o Espírito Santo é fundamental aqui. Jesus, Yeshua, Yahushua Hamashia, disse em João 15 e João 16 que quando ele fosse, enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade que procede do Pai, que é o Espírito Santo. Ele chamou de Consolador, pois é o Espírito que consola, é o Espírito que traz consolo, e Paulo entendia isso. Por isso que em 1 Tessalonicenses 4 diz: consolem uns aos outros com essas palavras. O arrebatamento é um consolo que apenas o Consolador pode dar, e somente aqueles que têm fé, pois em Hebreus 11 foi pela fé que Enoque foi arrebatado, e de maneira nenhuma será diferente agora. Não dá para consolar as pessoas se dizer para elas que elas passarão pela pior tribulação que já houve nessa terra, porque quem não recebe o consolo do Consolador não pode consolar os outros. E você pode notar muitas vezes nos discursos das pessoas inconsoladas sentimentos de raiva, de medo, de deboche, de orgulho, etc. Pois pelo fruto você conhece a árvore. Um espinheiro não pode dar bons frutos, e os frutos que vêm do Espírito são amor, alegria, paz, paciência e esperança. Por terem um conhecimento da palavra sem o direcionamento do Espírito Santo, essas pessoas geralmente usam do Antigo Testamento e de textos como Mateus 24 para justificar sua crença, forçando estes textos a se aplicar à igreja, ao corpo de Cristo, que nesse tempo nem existia ainda. Então isso que eu já falei para vocês, vai ter um alívio de pressão, que vai ser o arrebatamento, não é bom. As pessoas pensam primeiro o arrebatamento, depois a vinda de Cristo, depois o grande e terrível dia do Senhor. Tudo errado! Vamos colocar na ordem? O grande e terrível dia do Senhor, a colheita da joiada, primeira coisa. Segunda coisa, o arrebatamento da joiada, tá? Porque estando dois no campo, um será torrado, o outro será deixado. Estando dois na cama dormindo, um será torrado e o outro será deixado. Deixado é o salvo. Não creiam, irmãos, nessas palavras de desespero que tentam fazer com que você mesmo vá atrás de um refúgio aqui na terra para as coisas terríveis que acontecerão. Lembrem antes que aquele que habitar no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal o atingirá, pois quando a hora da provação vier sobre todo o mundo para provar os que habitam na terra, nós seremos guardados no alto, no esconderijo do Altíssimo, e nada nos afligirá. Então cuidado, irmãos, sua fé determinará o que acontecerá com você. Se crer que não há arrebatamento, que não há livramento da tribulação, para você não haverá livramento, para você não haverá arrebatamento, pois não tem como andar sobre as águas se você crer que você vai afundar. Somente poderá ser arrebatado aqueles que crerem que serão arrebatados, assim como foi com Enoque em Hebreus 11, pois essas pessoas que creem reconhecem o caráter de Deus que é bom e que livra aqueles que o amam. Tendo dito isso, irmãos, por que o arrebatamento da igreja pode acontecer até essa Páscoa? Nossa última premissa era que o arrebatamento talvez acontecesse em Purim, dias 21 e 22 de março de 2019, o dia que os rabinos estavam esperando o Messias deles, e também o dia em que ia acontecer a última superlua de um tríade de superluas acontecendo em festas judaicas interessantes.
E nós sabemos que não foi arrebatamento aqui, porém uma coisa muito interessante aconteceu, que foi o Donald Trump declarou que as colinas de Golã pertencem ao Israel, e ele depois, em segunda-feira, dia 25, ele assinou oficialmente o documento. E nessa foto você pode ver uma pessoa muito interessante, que é uma pessoa que é um dos maiores candidatos a vir ser o anticristo da Bíblia, o Jared Kushner. Ele estava lá presente quando foi assinado este importante documento para Israel. Tirando isso, muitas coisas aconteceram em março, mas muitas mesmo. São tantas coisas que tem dias aqui que tem mais de 7 ou 8 links em azul. Não tem como eu falar sobre todos esses links aqui, não tem como eu falar sobre todas as notícias. São muitas notícias importantes. Se você quiser, você baixa esse documento, está na descrição desse vídeo. Baixa esse documento e cada um desses links em azul vai te levar para a notícia que fala sobre isso. O mais importante que tem aqui é o que aconteceu em Purim, o que os judeus estavam esperando, que é o milagre de Purim, que foi ser declarado as colinas de Golã pertencentes a Israel. Depois disso, muita coisa aconteceu, teve notícia que mostrou sobre meteoro, teve uma notícia que diz aqui que a decisão dos Estados Unidos para agradar Israel é uma estrada para a guerra. Teve terremotos, os terremotos continuaram na Colômbia, Indonésia. Lá na Venezuela teve mais apagões e mais conflitos com Guaidó e com Maduro. Militares russos foram para a Venezuela, a própria Rússia está desenvolvendo uma arma apocalíptica. Teve testes de mísseis americanos. Depois que Trump reconheceu as colinas de Golã como sendo israelitas, o mundo árabe ficou louco e começou a atacar Israel lá a partir de Gaza, que durou uns 3 dias esse conflito de explosões na Síria, Israel retaliando e atacando várias partes de Hamas. Muita coisa aconteceu muito rápido. E até o Brasil está preocupado com a presença da Rússia na Venezuela. Lá em Moçambique, a cidade onde foi devastada pelo ciclone no dia 18, uma peste, que é a cólera, atinge mais de 1.000 pessoas já depois do ciclone que já devastou a cidade. Teve terremoto também no dia 31, e nos últimos dias aqui teve treinamento de bombardeio perto da fronteira da Rússia e dos Estados Unidos. E também a China mandou tropas para a Venezuela, enquanto o presidente Guaidó, está perdendo a imunidade de parlamentar. Todas as coisas têm acontecido em março. Se você quiser, você baixa os documentos na descrição do vídeo. E o que nós vemos para frente aqui? Nós vemos que no dia 9 de abril vai ter eleições de Israel. Lá vai ter as eleições para decidir o primeiro-ministro de Israel. E está para ser assinado o Tratado de Paz, que é o acordo do século, depois das eleições. Então, a qualquer momento depois do dia 9, pode ser que eles apresentem e assinem um Tratado de Paz que está sendo feito pelo Jared Kushner. Jared Kushner, que o tempo todo está nas notícias, de Jerusalém. Ele não sai das notícias. É muito provável que ele seja o candidato a vir ser o Messias de Israel, porque ele é um judeu ultra-ortodoxo e está trazendo um Tratado de Paz, participando também da futura construção do terceiro templo. E por isso essa é uma das maiores possibilidades que o arrebatamento aconteça até a Páscoa, porque o Tratado de Paz está para ser apresentado e assinado depois do dia 9, antes da Páscoa, e o anticristo virá na Páscoa para imitar o Cristo na Páscoa. Por isso, uma das maiores possibilidades aqui agora que nós temos é que o arrebatamento aconteça até a Páscoa. Nisso eu fiz esta outra parte aqui, que são os limites de 2019. Se você se lembra, nós estamos no ano de 2019, é o ano da data limite, por várias razões. Se você não viu ainda, assista este vídeo que eu fiz no canal. Muitas coisas aconteceram, desde 2015 e 2016 também foi o avistamento da Estrela de Belém. 2 anos depois do primeiro avistamento da Estrela de Belém, foi o maior sinal de todos, qual nunca houve nem nunca mais haverá. O sinal de Apocalipse 12 aconteceu em 2017. Em 2018 teve a dedicação para o terceiro templo em Jerusalém, e agora em 2019 a gente chega nas datas limites. Datas limites por vários motivos. A primeira delas é a Páscoa, pois o Tratado de Paz está para ser assinado antes da Páscoa, depois das eleições, e o Anticristo vem na Páscoa para imitar o Cristo. Esse é o primeiro limite que nós temos aqui para o arrebatamento. Depois disso vem 14 de maio, que é uma data muito interessante também, pois 14 de maio de 1948 foi quando Israel se tornou uma nação independente. E em 2018, 14 de maio de 2018, Israel fez 70 anos, e ele ainda tem 70 anos até 14 de maio de 2019, quando ele vai completar 71 anos. É possível e muito provável que o arrebatamento aconteça antes dos 71 anos de Israel, por isso aqui uma outra data limite para 2019.
As próximas são a data limite do Chico Xavier, que deu para 21 de julho de 2019. Os demônios falaram para ele que é a data limite para os demônios se apresentarem na Terra como alienígenas. Então a terceira data limite e a última seria 23 de setembro de 2019, exatamente 2 anos do grande sinal no céu de Apocalipse 12. Nós acreditamos que do mesmo jeito que os homens sábios lá na época de Jesus viram a estrela de Belém no céu e depois de 2 anos eles encontraram Jesus, nós acreditamos que a mesma estrela foi vista 2 anos depois. Ela apontou para o maior sinal de todos os tempos, tal qual nunca houve nem jamais haverá de novo, esse sinal de Apocalipse 12. Todos eles relacionados a nascimentos também, e nós acreditamos que a data limite seja de 2 anos para acontecer o arrebatamento, desde que o sinal foi dado, pois assim foi. Passaram com a estrela de Belém e muito mais agora no fim dos tempos. Então agora para 2019 nós temos essas 4 data limites importantes, que o arrebatamento pode acontecer, se não acontecer até aqui, pode acontecer até aqui, mas só vai acontecer até essas outras datas se não acontecer na primeira data. Por isso que nós temos que crer e ficar vigilantes, pois o arrebatamento está muito perto, nós estamos atingindo os limites para que o arrebatamento aconteça. No YouTube tem um canal em inglês chamado Steve Fletcher 222, que como o meu canal também vê o sinal dos tempos, e ele está falando bastante sobre o primeiro de Nissan, que é 6 de abril. Porque essa data é muito importante, eu aconselho você a assistir esse vídeo aqui, que está no canal dele. Está em inglês, mas você consegue botar a legenda lá e dá para entender suficientemente sobre todas as coisas que acontecem em 1 de Nissan para o povo judeu e também para a igreja, como por exemplo o nascimento e a morte do Messias. Então essa data de Nissan 1 está relacionada a grandes começos e grandes fins. E pode ser muito bem que o arrebatamento aconteça nesta data de 6 de abril. Nós não temos certeza, mas é uma grande possibilidade. E eu acredito que pode acontecer sim, pois, vamos supor que se o arrebatamento aconteça no sábado, dia 6, as eleições provavelmente não vão acontecer porque o anticristo aparece e daí faz o tratado de paz e imita o Cristo na Páscoa. Então faz muito sentido, presta atenção, fica vigiando. Nós não sabemos se vai ser aqui ou não, mas sabemos que nós estamos chegando nos limites para acontecer o arrebatamento. Então esteja vigilando, porque o arrebatamento pode sim acontecer até essa Páscoa, e se não for essa Páscoa nós vamos ver outras coisas apontando para as outras datas que nós temos aqui. Mas até lá nós temos que estar prontos, preparados e acreditando com fé, como Enoque teve fé em Hebreus 11, porque nós estamos vendo tudo se convergendo para que Israel construa o terceiro templo e faça um tratado de paz, que é o tratado de paz do anticristo. Claro que esse tratado de paz vai ser depois do arrebatamento, então o arrebatamento tem que acontecer até esse tratado de paz, que nós não sabemos quando aconteceu, já foi adiado várias vezes, mas é possível que ele aconteça depois das eleições de Israel, de 9 de abril. Então, irmãos, mantenham a chama da sua fé acesa, não deixe ser enganado por palavras de desespero que não provêm do Espírito Santo. Lembrem antes quais são os frutos do Espírito e permaneçam dentro do esconderijo do Altíssimo, que verdadeiramente é o único refúgio das terríveis coisas que virão na terra. O arrebatamento é real e ele virá para livrar as pessoas da tribulação, assim como a arca de Noé livrou as pessoas do dilúvio, e virá para aqueles que, como Enoque, tiverem fé. Maranata. Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos conhecido como tribulação, sugiro que reconheça que Jesus é Deus e se reconcilie com Ele. Peça para que Ele te perdoe e te salve, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois se você não falar nada para ninguém, Deus deixará você aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde a fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que ele voltará, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu, e representa o convite do casamento que está para acontecer a qualquer momento. Maranata.